Você é uma pessoa esperançosa? Você é um homem, um jovem, uma mulher esperançoso ou esperançosa? Abra uma palavra de Deus, por gentileza, em Lamentações de Jeremias. É um livro bastante triste porque Israel estava padecendo, fruto de décadas do seu pecado, e eles estavam literalmente cativos em Babilônia, e a vida deles estava, do ponto de vista humano, muito dolorosa, muito difícil. A disciplina do Senhor, a palavra de Deus diz, terrível coisa é cair na mão de um Deus vivo. Mas diante de tanta tristeza, de miséria que o povo de Israel estava enfrentando e passando, Jeremias, como um profeta de Deus, e com o coração acendido na presença de Deus, ele traz no versículo 21 de Lamentações, capítulo 3, 21, versículo, capítulo 3, exatamente a palavra que diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Deus, a Tua palavra é tão extraordinária. Ela nos faz ascender muito acima das nossas limitações, muito acima das circunstâncias, muito acima do palpitar do nosso coração. E eu peço então que cada coração aqui saia fervoroso, no entendimento que perto está o Senhor. Por isso, não precisamos andar ansiosos de coisa alguma, pelo contrário. Nós podemos, como o salmista declara, eu fiz sossegar e calar a minha alma. Espere no Senhor, porque ainda eu exultarei no Deus da minha salvação. Se existe esperança, existe motivação. Se há esperança, há firmeza de propósito. E sim, nos dê, Pai, esta dimensão tão especial e tão maravilhosa em Cristo Jesus. Amém. Você e eu somos chamados para viver por fé. Viver por fé não é um sentimento. A gente não consegue tatear pela nossa visão, pelo nosso olfato, não é algo concreto, palpável. A fé é um dom. E esse dom que Deus nos deu, mediante o ouvir e ouvir a palavra de Deus, nos faz compreender o ser de Deus e a sua palavra. Crer, dar o devido crédito a Deus e na sua palavra. E mediante o ser de Deus e a sua palavra, eu posso ancorar a minha esperança num Deus fiel, num Deus justo, num Deus de bondade, num Deus de amor, em que Ele promete coisas tão extraordinárias como, por exemplo, todos os dias estarei convosco até a consumação dos séculos. Quando Ele declara enfaticamente ao seu e ao meu coração, dizendo, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é exatamente num contexto de muita luta e sofrimento que o profeta Jeremias diz, eu quero trazer à minha memória o que me pode me dar esperança. Porque efetivamente, queridos, se nós ficarmos olhando os noticiários do dia a dia, e normalmente, eu não sei se você já percebeu isso, os noticiários, normalmente, eles noticiam muito mais informações e fatos negativos do que os bons. Porque normalmente, as questões negativas vendem mais do que as boas. E não apenas por isso, mas também porque o mundo jaz no maligno. Então, se eu estou embebedecido, querido, das informações deste mundo, em detrimento da palavra do Deus vivo, eu vou sucumbir na fé. A fé nunca será um escapismo. A fé nunca será você fechar os olhos diante das circunstâncias. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu preciso compreender que se você gosta de assistir noticiários, e se você gosta de ter informações do que está acontecendo, deixando de acontecer, isso não é um problema em si. Mas se você busca as informações dos noticiários e somente transita na esfera humana, ou seja, transita na esfera das circunstâncias econômicas, políticas, sociais do seu país ou do mundo,
você não será possivelmente uma pessoa esperançosa. Possivelmente haverá em seu coração dissabores, medos, angústias. Mas o profeta Jeremias, ele diz: eu quero trazer à memória o que me pode me dar esperança. E o que pode me dar esperança? A palavra de Deus. Abram lá, por gentileza, em Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. O que pode nos dar esperança? Basicamente, essencialmente, é a palavra de Deus e a pessoa de Jesus Cristo. Romanos capítulo 15. Veja o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Verso 4. Vamos ler juntos Romanos 15, 4? Pois tudo que no passado foi escrito, rapidinho, tudo que no passado foi escrito está se referindo ao quê? O Antigo Testamento. Tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Tudo o que foi escrito tem a finalidade última de produzir esperança. O mundo carece de esperança. O mundo carece de esperança porque a esperança aponta para uma realidade suprema, ultra circunstancial, uma pessoa chamada Jesus Cristo, em que veio para nos redimir, em que se fez homem para nos resgatar, que se fez homem para nos ensinar um caminho sobremodo excelente, que se fez homem para arrancar as dores e as misérias da nossa alma, para que o seu e o meu coração pulse numa certeza e numa compreensão e num discernimento que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. A fé e a esperança são dois lados da mesma moeda. A fé necessariamente vai te impulsionar a fazer, conforme a tua palavra, Senhor, nós lançaremos rede. Disse Pedro, eu lançarei rede. Eu tentei pescar a noite inteira. Eu sou um pescador. Eu não obtive sucesso nessa empreitada. O mar não está para peixe. Entretanto, conforme a sua palavra, eu lançarei rede. Fé. Se você diz que é um homem de fé e não obedece à palavra de Deus, se você diz que é um homem de fé e não age em conformidade aos preceitos de Deus, você não é uma pessoa de fé. Mas se a fé me pressupõe uma ação, a esperança nos leva a um aguardo, de uma expectativa, que não produz ansiedade, mas uma expectativa que nos produz alegria. O Deus do ontem, o Deus do hoje eternamente é o mesmo. Assim, tudo o que Ele prometeu no passado se cumpriu. E nenhuma das suas palavras podem cair por terra, porque Ele zela pelo cumprimento da mesma. Conforme a tua palavra, Senhor, eu lançarei rede. E quando esse texto vai então dizer ao seu e ao meu coração, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança, porque a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Ele está dizendo num contexto caótico. Queridos, o momento que o povo de Israel estava passando e padecendo era de tanta miséria, que diz a Bíblia que mães cozinhavam os seus filhos para comê-los. Você falou, como que é, pastor? Chegou nesse nível. A criança morria e eles comiam os seus filhos. Mas o salmista diz assim, Jeremias declara assim, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Porque se o sol nasceu, então a misericórdia do Senhor se manifestou. A misericórdia do Senhor significa a bondade de Deus, a despeito de tanto sofrimento, se manifestou. Então, eu quero ser acendido numa certeza da provisão e do cuidado de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz, você tem que se regozijar em toda tribulação, porque ela produz
perseverança, a perseverança ela produz a experiência um caráter forjado, e esse caráter forjado nos leva a uma esperança que não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Toda pessoa esperançosa é uma pessoa motivada. Toda pessoa esperançosa é uma pessoa vibrante. Toda pessoa esperançosa olha além das circunstâncias e compreende que somos guiados e dirigidos em conformidade com a palavra. Por isso sim, aí sim o salmista declara: os que saem chorando enquanto semeiam, voltarão com júbilo, trazendo seus feixes. Note como a fé e a esperança andam juntos. Os que saem chorando enquanto semeia. Ato de fé. As circunstâncias são difíceis, mas eu sigo semeando. Por quê? Porque eu voltarei trazendo com alegria os resultados daquilo que, pela fé, eu semeei e, portanto, eu tenho esperança que no dia de amanhã, Deus dará uma grande colheita. Se existe esperança, existe alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. Você quer ser um homem, uma mulher esperançoso ou esperançosa, que a palavra do Deus vivo seja a sua grande verdade, a sua maior inspiração e motivação, porque é nela e por meio dela que todas as coisas existem e subsistem. É pelo poder da palavra do nosso Deus. Deus, eu quero abençoar os teus filhos, eu quero pedir uma graça especial. Diga comigo, igreja, eu quero renovar a minha esperança na suficiência do poder e do amor de Jesus Cristo. Me faça um homem mais esperançoso, uma pessoa mais vigorosa em Ti, para que eu possa usufruir da Tua bondade e ser um canal de esperança na vida de outros, em nome de Jesus.